pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta para apresentar nosso episódio de hoje de podcast oferecido pela Werfen. Vamos falar hoje de um assunto não menos, não mais, mas extremamente importante quando a gente fala de coagulopatia, que é a coagulopatia associada ao trauma. E hoje a gente tem o prazer de receber nada mais, nada menos que a doutora Roseni Rodrigues. Sou eu. Uma médica anestesiologista, amiga, tivemos a oportunidade de trabalhar junto por anos. Ela tem uma carreira, uma história fantástica dentro dessa área de coagulação, de coagulopatia, principalmente focada no trauma. Roseni, muito obrigado. Quem é a doutora Roseni Rodrigues? Por que se tornou anestesiologista e por que trauma? Então, tá bom. Primeiro, obrigada, Tomás, obrigada, Werfen. Prazer estar aqui com vocês. Parabéns pela iniciativa. Difundir conhecimento para a população médica é sempre extremamente valioso. É uma forma de atualizar, é uma forma de conexão, é uma forma de confronto de ideias. Então, desde já, meus parabéns para vocês. A Roseni, vamos dizer, a Roseni é uma trabalhadora honesta, né? Como eu acabei de brincar aqui. Eu fiz anestesiologia, depois fiz terapia intensiva. E aí, a coagulopatia, como é que ela surgiu na minha vida, né? Eu gostava muito de estudar coagulação e transfusão desde a faculdade, o que não é uma coisa muito normal, né? Mas você não sabe, na verdade, qual o nome daquilo que você gosta. Isso sempre me atraiu muito. Por que se transfundia de tal jeito, desde a residência médica? E eu fiz a anestesia em Salvador, depois eu fiz a medicina intensiva aqui em São Paulo. Fui titulada pelo INCOR, né? E depois pela AMIB. E aí, olha que coisa engraçada. Assim que eu acabei a residência, eu trabalhei no INCOR 5 anos com cirurgia cardíaca. E aquilo tudo me intrigava muito, cirurgia extracorpórea. Eu fazia o pós-operatório daqueles doentes. O sangramento era algo que me intrigava, me desafiava. E nesse meio tempo, enquanto eu estava no INCOR, nesses 5 anos, me chamaram para ajudar no transplante hepático. Porque tinha uma carência de anestesista na equipe do transplante hepático naquela época. Eu não tinha tanta experiência com transplante hepático. E aí eu falei, desafio, bora. E eu fui lá e eu fui começar a estudar. E eu vi que vários momentos as coisas tinham interseção em relação ao estudo de coagulação, embora fossem populações muito diferentes. E se você perguntar, Roseni, você se considera naquela época expert de coagulação? Eu ia dizer, óbvio que não. Eu só gostava e aquilo tudo me dava muita curiosidade porque eu me sentia impotente perante os doentes quando eles sangravam. E a gente não tinha metade do conhecimento que a gente tem hoje em relação à coagulação. E descoberta, né, científica. Mas eu tinha um prurido interno de dizer assim, cara, dá pra ser diferente, né? E eu lembro que naquela época a gente falava, faz o kit grude aí, o dente sangrou, kit grude, 10 hemácias, 10 plasmas, 10 plaquetas. E eu parava e pensava, não pode ser só isso. Não pode ser tão simplista assim. Se eu transfundir tudo, se são doentes diferentes, pacientes da cardíaca e o paciente do transplante, eles têm fisiopatologia diferente, eles não podem confluir de cara para o mesmo local. E aquilo me intrigava. E foi aí que eu comecei a estudar bastante. E aí, em 2010, eu caí na UTI do trauma, no Hospital das Clínicas. E aí, eu sempre falo assim, para um louco, outros, né? Que foi quando eu comecei a resolver fazer meu pós-doutorado em trauma. Naquele ano eu fui abraçada assim, pela equipe cirúrgica, a qual eu tenho muito agradecimento até hoje, na figura do professor Samir Haslan, que eu lembro que conversando com o professor, eu falei, professor, eu queria fazer muito minha tese de pós-doutorado aqui no HC. E é em trauma, só que a jornada do doente, ela precisaria iniciar pela sala de emergência, e não pelo centro cirúrgico, depois que a gente já mexeu, que o hospitalar já mexeu. E ele falou, o que te falta? Eu falei, como assim? Preciso ir lá mexer no ninho de vocês. Ele, Roseni, você tem meu total aval. Vai lá. E aí, eu me senti super abraçada pela equipe cirúrgica. Eu comecei a desenhar o projeto. Foi aí que a trombolossometria entrou de fato na minha vida. Eu falei, cara, eu vou aprender isso aqui. Eu já sei de literatura, mas eu vou dominar do ponto de vista técnico e vou ter legitimidade disso aqui, porque eu vou aprender. E foi aí que a trombolossometria entrou na minha vida. Na época, era uma outra empresa, que são vocês hoje aqui no Brasil, e que eu lembro claramente que quando eu fiz o projeto, essa história eu vou contar, porque ela é muito engraçada. Quando eu fiz meu projeto de pós-doutorado, naquela época, ele deu R$1 milhão. E aí, óbvio, quem era a Roseni na fila do pão, né? Who am I in the lion's bread? Eu falei, meu Deus, quem sou eu? Ninguém vai pagar. Ninguém vai pagar R$1 milhão. E aí eu fiquei super tristinha, porque naquela época, figurões da anestesia, o projeto máximo que se pagava na FAPESP era R$360 mil. E só o meu projeto dava R$1 milhão. Falei, ninguém me conhece, sou ninguém. Ninguém vai me dar R$1 milhão, né, de aparelho mais reagentes para fazer o paciente do trauma. E aí eu lembro que eu viajei, isso era abril,
Em 2010, eu viajei de férias para Istambul. E eu lembro claramente eu andando lá na frente da Santa Sofia, pensando: quem sou eu, do que me alimento, para onde eu vou? Poxa, ninguém nunca vai me dar um rotem, eu preciso tanto. E aí me deu aquele insight. Por que você não manda um e-mail lá para a empresa, na Alemanha? Foi assim. Aí eu voltei pro hotel correndo. Eu comecei a vasculhar o Google. Quem eram as pessoas do Rotem na Alemanha. E aí eu achei um nome lá. Eu falei: oi, tudo bem? Eu sou Roseni, podia estar matando, roubando, brincadeira. Mas só necessito no Brasil. Será que você não dá um Rotem para mim para fazer o projeto? Falei: cara, ninguém nunca vai responder. Aí, no outro dia, eu peguei o avião de volta pro Brasil. Para minha surpresa, no outro dia tinha um e-mail na minha caixa. Oi, prazer, eu sou fulano, vice-presidente da TEM Innovations aqui na Alemanha. Seu projeto é muito ambicioso, eu vou te encaminhar o CEO aí do Brasil. E aí, lá que na época veio o CEO do Brasil, do Rio de Janeiro, mandou um e-mail marcando um meeting comigo em São Paulo. Aí ele marcou e falou: vem aqui conhecer o Sol das Clínicas, né? Mesma coisa, tu podia estar matando, roubando, mas não, eu tô aqui, fazendo ciência aqui no Brasil, eu quero te mostrar meu centro de trauma, eu adoraria mostrar a tecnologia que eu acredito aqui, eu acho que meus pacientes vão se beneficiar muito, e eu adoraria que colocar o Rotem aqui. E aí ele foi, alguns meses depois ele marcou o encontro lá em São Paulo, eu mostrei, e aí ele falou: então eu vou levar, na época vai ter a visita do Heinz, do presidente aqui da Alemanha, o vice-presidente, e a gente leva para conhecer o hospital. E aí, cara, foi sensacional, porque a gente andou o hospital inteiro. Na hora que ele tava lá, o gringo tava lá no heliponto, desceu um águia, ele tirou foto. Eu falei: cara, não podia ser mais perfeito. Deus é tão bom que ele mandou o águia na hora certa ali. Foi sensacional. E aí, no final, ele falou assim: olha, Roseni, muito legal o seu projeto, Raiz, né? Adorei a sua ideia, acho que tem muito potencial, mas eu não sou técnico. Eu queria que você escrevesse o draft, pegasse o draft do seu trabalho, colocasse em inglês, que eu vou te mandar para o meu diretor médico. Claro, é o Cláudio. Tipo assim, vou mandar para Madonna o negócio, né? Eu falei: vou mandar para quem, menina? Ele: pro Cláudio. Eu falei: nossa, agora o negócio tá ficando sério, né? E aí eu voltei pra casa do tipo assim: cara, não é possível, isso será? Assim, só de o fato de já ter chegado até ali, eu já fiquei muito feliz, né? E aí eu corri, mandei lá o The Books on the Table do meu trabalho, mandei pro Heinz, que encaminhou pro Klaus. Passaram-se 3 meses. Falei: não vai acontecer, né? Quem sou eu na fila do pão? Mais uma vez, who am I, the lines red? Quem sou eu? Ninguém vai responder. Eu lembro que era uma sexta-feira, já tinha se passado 3 meses e meio. Tava no Einstein, inclusive, lá de plantão. Resolvi abrir meu e-mail. Tava lá uma cartinha do Klaus. Oi, Roseni, muito prazer. Eu não conheci o Klaus pessoalmente. Gostei muito do potencial do seu trabalho. Nós vamos patrocinar. Cara, eu quase caí da cadeira. Eu falei: cara, agora ninguém me segura. Agora eu vou fazer esse negócio. E aí a gente começou. Depois de, acho que 3 meses, chegou um Rotem, que era o Rotem que ficava portátil do meu trabalho. Eu fui conseguindo a doação dos reagentes e o trabalho aconteceu. E aí, o que foi mais legal, que houve uma mudança de cultura no hospital, aquele game change, né? Que é aquela mudança, aquela virada de chave, que mais do que você ler 30 artigos, foi o quanto a gente contaminou culturalmente toda uma geração de cirurgiões e anestesistas nessa época do Hospital das Clínicas. E até hoje os cirurgiões falam para mim: cara, a gente agradece a você, que se eu sei um pouquinho desse negócio aí, foi porque você foi introduzindo a cultura no pronto-socorro. E aí as outras clínicas foram vendo, né, principalmente as clínicas do pronto-socorro, vascular, o pessoal do transplante que já usava, a cirurgia geral, e foi pedindo para fazer em outras especialidades. A gente não dava conta, porque a gente só tinha reagente voltado para o trabalho. Mas foi assim que o trauma veio e ficou, porque aí eu literalmente apaixonei pela coisa, né? Você apaixona, você vê diferença. O paciente do trauma, ele tem uma característica muito interessante. Eu sempre brinco lá no HC, né? Brincava que agora eu saí do HC. Os mamíferos bípedes jovens não morrem. Né? A gente brinca de Lego, eles chegavam uns pedacinhos, a gente juntava, eles saíam andando. E aquilo não tinha preço, eu me emocionava toda vez, eu ficava feliz. Até hoje tem pacientes que me abordam na rede social. Ai, doutora! Nossa, de onde veio esse? São eles acabam lembrando muito mais da gente do que da gente deles depois de algum tempo, porque são muitos pacientes, né? É impagável. Óbvio. Isso. É impagável, isso não tem preço, eu posso viver 452 anos. E quando me aparecem os pacientes dos quais eu cuidei, eu fico super feliz e emocionada, porque nem todos a gente tem follow-ups, né? E alguns eu consegui ver, né, depois ter filhos e tal, e alguns eu consegui ter vínculo, porque eles me mandam Feliz Dia do Médico, Feliz não sei o quê, Natal, Deus te abençoe, eu amei! Então isso, no trauma, esse vínculo, porque o doente agudo, o doente jovem, não tem lugar nenhum.
né? E foi assim que o trauma entrou na minha vida. Eu acabei aí descobrindo que eu realmente gostava de coagulação, porque eu falei, cara, nada é por acaso. Eu gosto de cardíaca, gosto de hepatopata, agora eu tô trabalhando com trauma. Acabei tendo muito contato com as puérperas no HC, porque eu era líder de área, então virava e mexia, caía uma obstetrícia no meu colo de alto risco, e as grávidas, infelizmente, também são atropeladas. E aí que eu fui descobrindo, né, que a maturidade, a sua construção, você não se faz especialista, né? Você não se chama especialista. Ah, eu sou especialista. Não, você vai virando ao longo dos anos, é uma construção. E aí, depois de muitos anos, que as pessoas falam, nossa, você é especialista no assunto, eu falo, nossa, eu ainda duvidava, será? Eu falo, mas será? E aí eu fui vendo que eu estudava muito mais aquilo que a média. E não é que eu sei mais, não, eu acho que eu só estou há mais tempo estudando aquilo. Mas se alguém sentar e estudar a mesma coisa que eu, ele vai saber tanto ou mais do que eu. E isso é que é maravilhoso, é você inspirar pessoas que façam aquilo que você faz até melhor. Porque eu fico pensando, amanhã a Rosenizinha vai morrer. Eu espero deixar pessoas que virem em algum momento minha aula, o meu discurso, estudaram e gostaram e estão estudando. Você sabe disso, né? Quantas pessoas a gente formou lá no Einstein, quanto legado que você também deixou. E isso é muito importante. Por quê? Porque eu lembro, eu fiz essa lembrança outro dia lá na Sociedade de Anestesia. Entrei na primeira vez para falar desse assunto no Congresso Brasileiro de Anestesia em 2009. Que foi no Congresso Brasileiro de Anestesia lá em Salvador. Em 2009, eu subi a primeira vez num palco do Congresso Brasileiro, embora eu já desse aula desde 2007, mas para falar de coagulação. Eu lembro como hoje. Quando transfundir plasma, crio e plaqueta. Essa era a aula. E aí eu lembro que era uma mesinha assim, meu Deus, coitada, módica, apertada em vários outros temas. Não se tinha mesa de coagulação, de transfusão, com essa profundidade de discussão que a gente tem hoje. E de lá pra cá, o negócio só tomou tamanho, ela tomou tração, ela tomou espaço, um monte de gente estudando, um monte de gente discutindo ideias. E eu não tenho medo de discussão de ideias. Eu falo, gente, isso é maravilhoso. Se tem discussão de ideias, é porque tem gente falando e estudando sobre o assunto. E há 10 anos atrás você não tinha isso. Era dois gatos pingados falando alguma coisa com suas verdades absolutas, que nem sempre se traduziam na melhor ciência, e que não se tinha discussão, porque parecia algo etéreo, né? Fulano falou, tá, mas... E o que a gente realmente, de fato, sabe sobre isso? Qual é a sua experiência aliada à ciência que a gente tem sobre isso? Então, resumindo... Foi assim que o trauma entrou na minha vida. Eu acho que eu caí lá, eu dei a sorte, eu tive a oportunidade de cair no grande centro de trauma, foi na Escola das Clínicas. Eu não sabia muita coisa de trauma em 2010, mas como eu falei anteriormente, eu sou motivada a desafios. Se assim, Roseni, tem que dar aula da bomba atômica amanhã. Mas não sei nada de bomba atômica, no máximo filme que eu assisti. Mas eu vou estudar, eu vou viver aquilo ali, eu vou mergulhar e depois de algum tempo eu vou saber bastante sobre aquilo. Mas volto a dizer, não é só ler. É viver, né? E eu acho que nesse tempo que eu fiquei no trauma, de 2010 até 2024, que foram 14 anos, eu acho que eu vivi intensamente e eu só ganhei. Eu acho que eu ganhei mais de experiência dos meus doentes do que eu dei, né? Então, eu acho que eu me doei bastante, mas eu ganhei muito mais. E eu sou muito grata a eles, a Deus e toda a família HC por isso. Que bacana. É muito legal escutar essa tua história. E uma pergunta que a gente faz, né, que a gente imagina dentro disso que você está falando. Essa tua história, que é muito bacana, como que você vê o papel, você como mulher, vindo de outro estado, que você veio da Bahia, isso te trouxe mais dificuldades? Como é que é isso dentro da tua carreira? Então... É uma ótima pergunta. Eu nunca tive medo, né? Eu fico falando que minha mãe e meu pai, principalmente minha mãe, foram os primeiros precursores da campanha do Barack Obama. You can. Fala que minha mãe era visionária. Minha mãe sempre falou, minha filha, você pode. Você só não pode pisar em ninguém. Você não pode ser corrupta, você tem que ser honesta, mas tirando isso, you can. Minha mãe, você pode. E eu vou contar uma história. Eu vim de uma cidade mega pequenininha do interior da Bahia, que quando eu estudei não tinha nem 2º grau. Então, naquela época, minha melhor perspectiva era fazer magistério, casar aos 18, ter uns 3 filhos, 21, aos 40 ser avó. Esse era o padrão normal daquela época. E minha mãe e meu pai, né, imbuídos do amor de pai e mãe, falavam, nossa, essa menina quer fazer colegial. Eu não pensava em fazer medicina naquela época, porque com 15 anos, o que é que você tem na cabeça? Não tem nada, né? Eu queria fazer 2º grau. Lá pras tantas, eu gostava de biologia, química, eu pensei, mãe, eu vou ser médica ou enfermeira ou farmacêutica, eu vou fazer um desses 3, porque eu acho que eu gosto da área de saúde. Aí minha mãe, então eu vou ter que mandar essa menina para Salvador, né? Porque aqui não tem 2º grau. E lá fui eu. E aí, com muito medo, eu tinha 15 anos de idade quando eu saí de casa.
morrendo de medo de não passar no colégio, muito menos vestibular. Eu falei, tenho que meter a cara, só tem isso aqui, né? E meus pais, graças a Deus, tiveram condições de me dar um bom estudo, uma boa escola, pagar uma estrutura de apartamento para mim, embora eles não fossem ricos, mas eles tinham uma estrutura legal para me proporcionar. E aí eu falei, cara, é isso aqui, vou estudar, estudei pra caramba, passei de ano e passei no vestibular. Passei, como eu era muito dedicada, terminei a faculdade, né? Formei com 23 anos, já sabia que eu ia fazer anestesia e terapia intensiva, porque eu me descobri durante a faculdade que eu ia fazer terapia intensiva e anestesia. Fiz anestesia lá e resolvi vir para São Paulo fazer a segunda parte da formação, que foi a medicina intensiva. Quando eu cheguei aqui, Tomás, eu acho que talvez por essa cabeça progressista da minha mãe, eu nunca achei que eu não podia. Eu nunca achei o contrário. Eu sempre achei que eu podia tudo. Eu podia tudo. O grande alicerce e seu aliado de grandes combates depende do tipo de combate que você vai viver. E o meu era um combate aliado à ciência. E se era aliado à ciência, eu sabia que eu não ia ter problemas, porque eu era dedicado a ela. Eu sabia como construir esse caminho. Aliás, eu só sabia construir esse caminho a minha vida inteira, porque eu só estudava. Então, nunca passou na minha cabeça, não vou ter problema. E se você perguntar, tinha problema por ser mulher do Nordeste? Provavelmente tive. Mas ele foi tão pequeno perto de mim, porque eu falei, cara, nada me derruba. Nada me derruba, porque eu sempre fui muito focada, eu sempre fui humilde no sentido de ouvir outras pessoas, eu sempre gostei de ouvir as pessoas que iam me instruindo no caminho. Eu tive a sorte de encontrar pessoas generosas no meu caminho, que falaram, Roseni, porque eu vim para São Paulo ficar um ano, né? Eu falava, vou fazer esse ano e vou embora. E aí eu lembro que o professor Zé Otávio, o professor Magisela, da Gaston Roseni, você tem perfil acadêmico, fica aqui, faz mais um ano. Eu, imagina, professor, vou voltar para casar. Porque naquela época eu estava noivo de outro. Imagina, professor, vou voltar para casar. Hoje eu imagino minha cara, Roseni, você ia voltar para casar, que louca. Mas naquela época, eu falei, não, vou voltar para casar. Eu estava noiva lá de outro rapaz lá na época. E eu falava, imagina fazer doutorado, que é isso, voltar para casar. Nem passava na minha cabeça. Por quê? Porque o grande professor, ele enxerga potencial em você antes mesmo de você enxergar. E naquela época eu não enxergava. Não enxergava onde eu poderia ir, porque nunca foi mostrado aquilo para mim como possibilidade. E aí eu resolvi, depois de um ano, né, sendo contaminada por aquele ambiente extremamente acadêmico do Hospital das Clínicas, do INCOD, especialmente onde eu estava, eu resolvi fazer o doutorado. Aí, obviamente, o noivado acabou. E aí eu submergi mais uma vez em uma novidade. E, cara, sinceramente, devo ter sofrido muitos preconceitos. E hoje, quando eu olho para trás e conscientizo, sim, acho algumas piadas naquela época que eu não racionalizei, porque aquilo era tão pequeno para mim. E eu tinha sempre, e mantenho até hoje, um pensamento de míssil. O pensamento de míssil só para quando eu chego no alvo. Então, para mim, I don't care. Nada disso me perturba. Né? Aquela coisa, não tô nem aí. Se você perde o tempo me incomodando, coitado de você. Você é um pobre coitado. Eu sei onde eu quero chegar. Então, se você me perguntar até hoje com mais maturidade, né, vamos dizer, com 4.6, versão 4.6, hoje eu tenho muito mais maturidade para entender quando a pessoa conta uma piada ácida e eu percebo. Mas eu continuo no mood, I don't care. Você gasta seu tempo para me diminuir é porque você é um infeliz. 46 tá uma menina, né? Tá uma menina, minha filha, muito botox na cara aqui, ó. Então, assim, eu acho que a pessoa que perde o tempo para diminuir outra, seja porque ela é mulher, seja porque ela é diversa de você, é porque no final é uma pessoa mal resolvida. Ela gasta o tempo dela, né? O tempo que é algo tão precioso, gente. A gente vira as costas e morre amanhã. Então, a gente não pode perder tempo com coisa pequena, com picuinha. Vai viver, vai ser feliz. Então, eu não ligo. Se a pessoa tá perdendo tempo para me observar, é porque eu já tô na frente dela, né? Porque senão ela não estaria olhando para mim. Então, para mim, sinceramente, eu não me importo. Eu sempre estou olhando assim, o que é que eu posso fazer a mais, o que é que eu posso fazer diferente. E hoje eu tive uma conversa com meus pares exatamente sobre isso. Quando eu estou na dúvida, até sobre questões morais, se eu devo ou não devo fazer algo, se eu devo ou não devo prosseguir em tal atitude, eu penso assim, cara, no final das contas, vai ajudar ou vai prejudicar quem está na horizontal, que é meu doente? Porque se em algum momento, por mais que aquilo me fira como vaidade, eu achar que vai prejudicar, significa que eu estou no caminho errado. E várias vezes a gente tem esses dilemas, né, morais, até com nós mesmos. Eu caso, eu compro uma bicicleta. Então, esse é o meu porto seguro. Quando eu estou muito na dúvida, eu paro e penso, isso vai contribuir com a vida dos doentes? Isso vai mudar de alguma forma? Isso vai melhorar o meio, que aí vai ajudar mais doentes? Se sim, eu vou. Se não, eu engulo a seco, e às vezes é difícil, né? Porque nós temos também nossas vaidades, nossos orgulhos, eu engulo a seco. Falo, não é importante. Racionaliza porque não é importante.
é um exercício, não é sem fácil. dúvida. Rosini, agora trauma, né? Pensando em trauma. Trauma no Brasil e no mundo. Fala pra gente um pouco qual é a importância desse tema, né? Qual é a relevância disso em termos de dados epidemiológicos, né? Por que para os jovens, né? Por que eles deveriam estudar trauma? Gente, trauma é a principal causa de morte de pacientes jovens no Brasil e no mundo, né? Abaixo de 40 anos, população produtiva. Então, se ele não morre, ele sequela. Então, você não devolve ele para a sociedade economicamente ativo. Então, isso tem um impacto muito grande nos cofres públicos e na geração de renda do país. Então, o que me preocupa é que, além desse impacto social, né, de estatística relevante, na grande maioria das vezes, quando ele vai para um hospital, principalmente um hospital público, ele vai ser atendido por médicos jovens, que é o que compõe a maior parte hoje das emergências, sejam elas cirúrgicas ou clínicas. Agora vem mudando um pouco, né, com a residência de medicina de emergência, graças a Deus, mas ainda não é a realidade do nosso país. Então, a gente tem uma gama ainda muito grande de médicos, os mais inexperientes nas salas de emergência. E é um doente altamente complexo, né? É um doente desafiador, porque às vezes ele precisa de múltiplas abordagens. E mais do que isso, a gente precisa reconhecer o doente quando está no lugar errado. E pensar rapidamente em alocar ele no lugar certo, para que ele tenha o melhor desfecho. E quanto mais complexo o doente é, mais isso é verdade. E que às vezes o médico mais inexperiente não tem esse feeling, ou essa experiência, ou essa expertise para reconhecer que ele está no lugar errado. E às vezes ele demora ali um pouco na tomada de decisão de mandar para o lugar certo, e isso tem impacto no desfecho clínico do doente. Então, uma das coisas que eu acho que a gente deveria ter melhor na nossa formação como médico era a formação investida em trauma, porque todos nós vamos atender o trauma em algum momento da vida. Eu posso passar uma vida inteira sem nunca atender um paciente de cirurgia cardíaca, mas um trauma, invariavelmente, seja como interno ou recém-formado, eu vou atender. Então, eu acho que todo médico deveria fazer o ATLS. E isso deveria vir desde o pré-formação, né, da formatura. Já devia vir embutido na formação médica da faculdade, assim que nem a gente faz os ACLS likes, que é chancelado, mas a gente tem muito treinamento de parada durante a formação da faculdade. Então, eu acho que o trauma devia ser a mesma coisa, porque isso tem um impacto gigantesco. Se a gente perguntar a principal causa de morte no mundo reversível, é trauma, né? A gente tem lá a doença oncológica, cardiovascular, a terceira causa no mundo, trauma. Se você perguntar reversível, trauma. Passa a ser primeiro. Eu ia justamente perguntar em cima disso, né? Assim, a gente sabe da questão da mortalidade de trauma, principalmente para os jovens, né? Não só na questão da mortalidade, mas aqueles que sobrevivem muitas vezes com uma qualidade muito ruim. É prevenível isso? Eu até falei a palavra errada, não é reversível, né? Seria prevenível. A gente brinca que trauma tem 2 hits, né? O hit primário e o hit secundário. O hit primário é prevenção, e aí cai muito na campanha de serviço público, né? De saúde pública. Se beber, não dirija, atravesse na faixa, use cinto de segurança. E aqui no Brasil ainda nós estamos aculturando, né? Essa semana eu peguei um Uber fora aqui de São Paulo, e aí eu entrei automaticamente, eu pus o cinto. E a pessoa que estava comigo, ela não pôs o cinto. Aí, como eu pus o cinto, o motorista falou, já deu para ver que você não é daqui, né, senhora? Eu falei, não, eu sou de São Paulo, mas toda vez eu vejo passageiros voar, senhor. Aí ele, é mesmo? Aí começamos o papo do trauma. E a pessoa que estava do meu lado, ela, ai, Deus me livre. Ela botou o cinto e colocou também. Falei, só para te contar. Eu falei, senhor, só para te contar, a maioria das vezes quem chega lá no Hospital das Clínicas, não é mais o motorista, viu? Porque o motorista bate o carro, os airbags aí voa tudo, e fica todo mundo lá imprensadinho no meio dos balões. Mas o cara que tá atrás voa. E é o que a gente tem visto mais nesses traumas graves. Quem voa é o passageiro porque está sem cinto. E isso, culturalmente, aqui no Brasil, a gente não vê as pessoas usando cinto no passageiro. Então, você vê pessoas voando, tendo traumas graves, por uma prevenção, de uma coisa que poderia ser prevenida. Então, o hit primário é campanha mesmo e conscientização da população. E eu digo, cara, a responsabilidade não é só do governo. É nossa. Quando você educa seu filho, seu irmão, seu amigo, seu vizinho, você está educando e fazendo prevenção. O second hit, que é a prevenção, que é o que a gente faz. Depois que a lesão acontece, a gente previne lesões secundárias. E aí, obviamente, isso envolve conhecimentos médicos mais elaborados. Não cabe mais
ao outro, né? Cabe a nós como médicos. Então, se o cara não morre na cena, que é o primeiro pico de morte no trauma, ele tem algumas horas ali para estar no hospital, que é o segundo pico de mortalidade, embora hoje falem até de 4, mas o mais conhecido são os 3 picos. E aí que são as doenças reversíveis, os traumas, as lesões reversíveis e sangramento vem aí no pacote. E as causas tardias, que estão muito associadas com afecções do sistema nervoso central e sepse, que vai de semanas a meses pós o insulto inicial. Então, se você perguntar como é que a gente pode prevenir, talvez investindo em conscientização, não só campanha, mas conscientização da população. Cara, é tão comum, se você pegar uma grande avenida de São Paulo, tem lá uma faixa. É só você passar aqui em alguma dessas grandes rodovias. Tem a faixa, ou às vezes tem um viaduto. Não tem a faixa, mas tem um viaduto. Você sempre vai ver alguém tentando atravessar embaixo. Você não vê, a pessoa não faz o viaduto. A faixa está a 300 metros, a pessoa ela passa fora da faixa. Ela não vai na faixa. E ela ainda acha que o motorista tem a obrigação de vê-la. E que realmente, o ideal na sociedade educada, o motorista deveria parar. Mas às vezes ele também vem na alta velocidade, ou na velocidade da via, que ele mesmo freando, ele não consegue impedir. E aí você tem um monte de acidente que poderia ser potencialmente evitável. É muito triste. Até hoje, quando eu vejo situações dessas no hospital, eu falo, nossa, isso aqui é muito triste. Né? E outra coisa que a gente não vê, as pessoas não usam EPI. Então, você vê, por exemplo, a pessoa vai lá trocar lâmpada em casa, sobe no telhado, ela faz de tudo. Ninguém liga se a escada, se é o lugar certo, se tem um negócio lá para escorar. Isso não é nosso, não é cultural, não é do Brasil. A gente não tem esse tipo de cuidado. É um segurando, o outro lá meio pendurado, a gente faz isso em casa, né? Dá uma penduradinha, sobe, não sei o quê, pá, o negócio cai com você em cima. Nossa, é loucura. Eu falo, nossa, a gente é muito faixa branca, realmente, porque a gente não tem esse treinamento culturalmente aqui no Brasil. Lavar a janelinha, né, Lavar a janelinha do prédio, do lado de fora. Exatamente, é um negócio muito grave. E a gente faz muito parte da cultura brasileira, a gente vai dando jeitinhos, né? Por quê? Porque a gente não tem mensuração do risco. Se você não tem mensuração do risco, para você é normal, você vai fazendo. Então, a gente tem muita coisa que acontece no nosso dia a dia que são riscos potenciais, que a gente não leva em conta, mas que tem grandes traumas associados. Quer ver um exemplo bobo? Você está passando no salão, tem lá a plaquinha amarela. Cuidado, piso molhado. A gente dá aqueles 3 pulinhos. E vai dá licença aqui, senhora. 3 pulinhos e vai embora. Você tá de salto, você cai, tem trauma de crânio, força posterior, negócio. Você fala, nossa, que queda ridícula, né? Mas estava lá a prevenção. A gente que não deu o devido valor. Então, trauma tem dessas coisas. O melhor caminho realmente seria a prevenção, mas passa por educação. Me diz uma coisa, você falou, né, de atendimento aí ao trauma. Do teu ponto de vista, dentro da tua experiência, um paciente que sofre um trauma automobilístico, por exemplo, existe diferença, pensando em São Paulo, Brasil, esse paciente ser atendido no serviço público ou no serviço privado? Olha, se você me perguntasse, se você fizesse essa pergunta há uns 8 anos atrás, eu ia dizer que sim. Os grandes serviços públicos que se estruturaram para receber trauma, eles são serviços de excelência, né? Por exemplo, eu vou falar do Hospital das Clínicas. Eu sempre falei, cara, se eu tiver um TECA aqui em São Paulo, me leva para lá. Por quê? Porque tem um cirurgião experiente, anestesista experiente, uma sala de trauma equipada com todas as especialidades, 24 horas, e já está acostumado a receber água. Ele vai rápido para o centro cirúrgico, ele tem fluxo de paciente desconhecido, ele tem tudo voltado para o doente do trauma. De uns 10 anos para cá, a gente tem visto alguns hospitais privados de São Paulo, graças a Deus, se organizando para receber pacientes de trauma grave. Óbvio que aí não dá para comparar o Hospital das Clínicas da Vida com anos, né, de know-how, experiência, talvez em alguns pontos de atendimento com os hospitais privados, mas que isso já tem melhorado muito, já tem mudado muito. A gente já tem visto hospitais privados em São Paulo se especializando em receber politraumas graves e com ótimas conduções, ótimos desfechos. Então, não dá para dizer que um hospital público, que nem o Hospital das Clínicas, tem anos, e academia, né, residência, que é melhor ou pior. Acho que hoje não dá para a gente fazer esse tipo de comparação, porque enquanto esse aqui tem academia ciência, esse aqui tem indicadores de qualidades ótimos, celeridade em alguns processos, tecnologias, hotelarias. Então, vou dizer que tem coisas boas diferentes e pontos de melhoria provavelmente diferentes também. Mas que, felizmente, a gente não tinha isso há 10 anos atrás e agora a gente já começou a ter. Se você mapear dentro de São Paulo, da grande São Paulo, você já consegue ver XY hospitais que começaram a se especializar em receber trauma, que já está pousando águia e que não pousava há 10 anos atrás. Então, isso eu acho que é um grande ganho para a população. Sem dúvida. Graças a Deus.
Agora, a gente sabe, né, trauma, o interessante do trauma é o conhecimento da fisiopatologia, dos diferentes fenótipos que um paciente pode apresentar ao longo das horas, dos dias, né? Né, então, assim, quando a gente estuda, né, você falou muito do hepatopata, da obstetrícia, da cirurgia cardíaca, o que em termos de coagulopatia, você acha que chama atenção a diferença, né, a peculiaridade da coagulopatia induzida ou associada ao trauma? Olha, eu acho que o paciente, eu vou puxar a sardinha para minha brasa, né? Mais gostoso de estudar, porque ele tem uma fisiopatologia muito bem estudada com relação às suas alterações sistêmicas e locais e que acontece nos primeiros minutos do trauma, né, Tomás? E uma coisa interessante é que, ao contrário do que a gente achava, que a coagulopatia do trauma era induzida por nós, né, com diluição, com soro, com hipotermia, hoje a gente sabe que isso acontece nos primeiros minutos por conta da alteração da cascata metabólica, né, muito associada à hipoperfusão e ao choque, que faz com que, né, a expressão de trombomodulina, ativação de proteína C, hiperfibrinólise, e o doente faça coagulopatia precoce do trauma ou trauma induzida, tanto que levou a mudança da nomenclatura, porque isso é tão precoce que acontece nos primeiros minutos. E óbvio que aí tem outros fatores implicados, genética, idade, o tempo de hipoperfusão, para ter essa magnitude maior ou menor expressa. Mas uma coisa que é muito importante, eu conseguia ver isso nesse meu trabalho, que a gente fazia o roteiro de todo mundo na chegada, é que nem todo doente é hipocoagulado, né? A hipocoagulação do trauma, ela vem diretamente proporcional à gravidade. E a gente fala que no trauma a gravidade é diretamente proporcional ao ISS, que é o Injury Severity Score, que é o score de trauma de gravidade. Então, quanto maior o ISS, em tese mais grave, em tese maior mortalidade. Mas a gente sabe também que tem alguns doentes que, a despeito do mecanismo de trauma, eles evoluem para hipocoagulação, porque eles fazem a fibrinólise shutdown, né? Que ao invés de o cara fazer hiperfibrinólise, ele não fecha o coágulo, ele tem um sistema fibrinolítico, na verdade, abortado. E aí o doente fica hipercoagulável. E que também a gente vê esse doente na sala de emergência, embora em menor proporção do que o doente anterior que eu descrevi. Então, tanto que tem vários trabalhos, né, que falam que, em tese, a gente deveria monitorizar todos os doentes com trombolossometria, com point of care, na porta de emergência, exatamente para a gente diferenciar quem tem hiperfibrinólise e precisaria de ácido anexâmico e quem evoluiu diretamente para período de hipercoagulação e não dá ácido anexâmico. Só que, infelizmente, na prática, como a gente não tem essa tecnologia ainda amplamente disponível no Brasil, por várias questões. E aí veio o CRASH-2, que é um estudo populacional que não usa a trombolossometria, optou-se, na teoria dos grandes números, você vai ter mais gente com hiperfibrinólise do que hipofibrinólise, então vamos dar o ácido anexâmico. Mas é extremamente importante a gente raciocinar fisiopatologicamente. E o CRASH-2, ele traz essa provocação, né? O doente, ele entra altamente inflamado, é o mecanismo ali lutando em busca da vida. Então, o fígado faz, seu burst de fibrinogênio, todo mundo lá, vamos lá, soldados, vamos para a guerra. Jogar fator de coagulação, inflamação geral, hiperglicemia, citocina tudo louca lá, tentando conter o bendito do sangramento. A gente dá ácido anexâmico, a gente vai lá, dá um monte de hemocomponente, hemoderivada, aquela ciência toda, pum, o cirurgião foi lá e fechou. Evento agudo, fechou o vaso. Aquilo tudo tá ali em cima. Não baixou, né? Não baixou. O doente não vira a chave. Oi, hello, gente, voltem todos para os seus lugares porque o problema foi resolvido. Não, é uma cascata, que nem dominó. Derrubou o primeiro, vai cair até o final. Então, esse doente, quando ele vai para a UTI, ele chega naquele estado de inflamação enorme. Tanto que a gente vê doente com febre, o doente já está taquicárdico, o doente está com a resposta metabólica aumentada, ele tem a resposta endócrina metabólica ao trauma. E as citocinas vêm lá em cima também. Tanto que a literatura falava que esse doente virava a chave, né, do hipocoagulável para o hipercoagulável em 48 horas. Hoje é sabido que nas 12, 24 horas primeiras ele vira a chave. Exatamente por conta disso. Ele está hipocoagulado por quê? Porque a cascata dele mudou na cena, associada a outras coisas que a gente faz, né? A hipotermia, que acontece, acidental, o excesso de fluido que eventualmente as pessoas têm. Então, perda de diluição, né? Exatamente, disfunção de protease, perda de diluição. Associada à coagulopatia basal do trauma, que é o racional fisiopatológico, tem toda uma terapêutica que, porventura, pode vir ser disruptiva, né? Pode ser iatrogênica, e você associa tudo no mesmo pacote, no mesmo doente. Só que você não pode esquecer que quanto mais jovem o doente, mais saudável, ele vai tentar
compensar aquilo tudo. E aí você corta o evento, resolveu o sangramento. Aquilo tudo tá lá em cima. Ele está inflamado. Então, ele chega na UTI, no status pode chegar ainda, passando da hipercoagulação para hipercoagulável, ou ele já pode chegar no status de hipercoagulabilidade, principalmente se o evento resolveu rápido e você vibrou ali no Corinthians e deu um monte de hemocomponente, hemoderivado de vez, sem precisar. Então, o doente era só, às vezes, um insulto cirúrgico, mais a inflamação, resolveu. Talvez ele não sangrasse nunca mais, mas, às vezes, até por falta, né, de ferramentas, a pessoa inventa lá, vamos lá, hemocomponente, hemoderivado, e vibra, enche o tanque e o doente já chega no status hipercoagulável ou protrombótico na UTI. Então, o que a gente poderia fazer? O mundo ideal, a gente teria como monitorizar todo mundo, né? Seria maravilhoso eu ter Rotem, eu ter teste de agregação plaquetária. Pô, se eu tenho hoje ferramentas para ver monitorização volêmica, eu tenho ferramentas para ver nível de consciência, eu tenho ferramentas para ver ventilação protetora e todos os alvos que eu tenho. Eu tenho um monte de ferramenta para tudo. Por que eu não tenho ferramenta? Tem um monte de ferramenta hemodinâmica, de perfusão tecidual. Vejo até a alma saindo do corpo e voltando. Pô, por que eu não tenho ferramenta à beira-leito de coagulação? Porque também, culturalmente, as pessoas ainda não incutiram isso nas suas rotinas, no seu cotidiano. Mas já que você não tem, isso não te exime da responsabilidade de pensar sobre. Porque aí é uma responsabilidade de você como, né, provider, como provedor de saúde, pensar sobre, porque o racional fisiopatológico ele sempre vai existir. E aí é muito importante falar, caramba, o insulto tá lá, vai acontecer, inflamação vai acontecer, a despeito de eu monitorizar ou não. Como é que eu posso mitigar o impacto da hipercoagulabilidade? Usando algoritmos transfusionais. Né? Eu sempre falo assim, quem não tem cão, caça com gato. Então, use dentro da sua realidade as melhores ferramentas possíveis para não induzir um distúrbio de coagulação iatrogênico pela sua terapêutica. Então, saiba fazer uma reposição volêmica guiada por metas, use o antifibrinolítico na dose certa, na hora certa, para o doente apropriado, e não sair que nem louco, ácido transamin de 8 em 8 na UTI. Eu falo, what? Baseado em quem? Búzios? Né? Você vê umas loucuras assim, em nome da vida. Você fala assim, cara, as cruzadas, lembra da história, as cruzadas? Em nome de Deus, matamos muitas vidas. É a mesma coisa. Então, assim, não sabe o que tem, melhor não dá. Não é meticortem, melhor não dá. A gente tem que ter muita responsabilidade sobre aquilo que a gente injeta na veia das pessoas, né? E use um algoritmo transfusional. Eu não tenho Rotem tá tudo bem. Pega um algoritmo bem feito, baseado em coagulograma. Mas não pode sair que nem metralhadora, meu. Pega lá tudo, injeta tudo na veia do doente, como se fosse um alçapão. Não é um alçapão. Né? A gente tem que saber, tá indicado, deu hemácia, ok. O que tá indicado? Tá da plaqueta? Quanto de plaqueta vai dar? Quanto tempo eu vou esperar? É o plasma? Quanto de plasma eu vou dar? Quanto tempo eu vou esperar? É o fibrinogênio? Quanto de fibrinogênio eu vou dar? Quanto tempo eu vou esperar? E às vezes você pega uns prontuários que a pessoa recebeu fibrinogênio, aí ela recebeu crio, ela recebeu plasma, e aí ela voltou a receber o complexo trombínico. Você fala, cara, mas eu não entendi o racional da pessoa aqui. Por quê? Porque na verdade ela tá perdida. E essa desculpa, porque estava muito grave, é uma desculpa que era aceitável lá no passado. Hoje a gente tem ferramentas para fazer um negócio mais assertivo, mais direcionado. Hoje a gente tem ferramentas de qualidade para ver quando a gente está errando. E hoje a gente vai atrás de desfechos, né? A gente está na época da medicina de precisão e de valor. Então não adianta você achar que vai fazer tudo, principalmente em hospitais grandes, e não vai dar em nada. Pode ser que o evento trombótico vire evento catastrófico, e alguém vai sentar depois com você para te perguntar como é que você guiou aquilo tudo. E isso é muito importante, porque a gente aprende assim, né? Olhando para trás, revivendo a história e calibrando nossas ações futuras. Então, volto a dizer, a gente não pode ter medo de confronto de ideias, né? As pessoas que têm medo de confronto de ideias são pessoas que não se garantem. Ser confrontado, quando alguém te pergunta, te tira da zona de conforto, de alguma forma ela está te ajudando a sair do lugar comum. Então, você fala, cara, pensa grande. Quem te confronta é porque é bom. Ela tá te deixando desconfortável, você tá andando para frente. Então, a gente não pode ter medo de ser questionado. Pelo contrário, a gente tem que ser questionado. Por quê? Porque você tem que ir lá e falar, não, eu fiz mesmo, por isso, por aquilo. Dos dois, ou você tá certo ou você tá errado. Ou meio termo, em algumas situações, podem ser encontrados, porque não tem resposta certa nem errada. Mas isso é muito rico.
Não, sem dúvida nenhuma. Acho que essa discussão é o que faz a gente evoluir e crescer, né? Sem dúvida nenhuma. Você falou em transfusão maciça, você falou em plasma, em trombocimetria, em testes convencionais. A gente sabe que quando a gente frequenta os simpósios aí afora, que existe aquela, entre aspas, né, rixa entre o americano e o europeu. O que diferencia o manejo do sangramento agudo grave de um paciente com choque hemorrágico no trauma, que através da cultura americana, da europeia? Quais seriam os pontos positivos e negativos de cada um? Eu acho que é importante a gente historiar, né, Tomás, de onde é que veio, vamos dizer assim, essas diferenças literárias. Os americanos, eles trazem muito o know-how deles, de estudos baseados em grandes traumas militares de guerra, onde essas estratégias foram aplicadas em cenários militares e hospitais de campanha com pacientes extremamente graves. Então, basicamente, eles viram que quando eles faziam uma premissa de substituição do sangue total, que era 1 para 1 para 1, né, que é uma proporção, não é número fixo, que era lá, eles davam 10 plasmas, 10 hemácias, 10 plaquetas, era uma mimetização do sangue total. Em tese, esses pacientes morriam menos, tinham menos coagulopatia, morriam menos por coagulopatia, por sangramento. Já os europeus, se você for ver historicamente, eles não têm tanta guerra no território deles, né, no velho continente há muitos anos. Então, a maioria dos estudos deles de coagulação foram baseados em população civil. Então, já é outro cenário, é uma população mais controlada dentro do hospital, não é vítima de guerra. Então, eles têm uma estrutura pré-montada, onde eles usam muito mais baseado, né, deu hemácia, porque se o doente está sangrando, DO2 quem dá é hemácia, quem garante transporte de oxigênio é hemácia, não é plasma, não é crio, não é plaqueta, não é fibrinogênio, não é complexo protrombínico. E aí eles fazem todo o manejo da coagulação, ao invés de dar a mimetização, que nem os americanos, 1 para 1 para 1 ou 1 para 2, eles dão guiado por point of care, que é a trombocimetria. Também com ótimos resultados, também com desfechos clínicos favoráveis. Se você for estressar a literatura, tem diferença de mortalidade? Não, até hoje a gente não viu diferença de mortalidade. No último guideline europeu, ele traz o guiado por point of care como nível de evidência 1B e a terapia 1 para 1 para 2, que agora já é 1 para 1 para 2, né? A cada X hemácias, metade do número de plasma e a mesma proporção de plaqueta, ele já traz com o nível de evidência 1C. Então, os dois estão certos do ponto de vista de mortalidade. Mas, Rosini, um é melhor que o outro? Não dá para dizer que um que é melhor que o outro. Dá para dizer que na população pré-orbital, que é o paciente que tem indicação de transfusão maciça, que é aquele doente que exsanguinou no curto espaço de tempo, é muito difícil você mostrar qualquer estratégia terapêutica que seja uma superior à outra em qualquer estudo. Por quê? Porque é um doente que, se você não fizer nada, ele morre rapidamente. Então, vai ser muito difícil mostrar que uma estratégia é melhor que a outra do ponto de vista de estudos. Então, do ponto de vista de mortalidade, não tem diferença. Mas, quando você olha outros desfechos, né, tanto desfechos de uso de hemocomponentes, quanto de desfechos, que a gente fala de surrogates, né, que são desfechos combinados e relacionados à diminuição do número de bolsas transfundidas, talvez o uso de point of care, os desfechos sejam melhores. Tipo, número de reoperações desses pacientes, a incidência de coagulopatia, de sangramento, de enchimento de drenos nos pacientes que estão com drenos, de disfunção orgânica outra, do número de bolsas transfundidas, isso tem impacto no custo. Então, isso é bem claro que quando eu faço guiado, com certeza tem outros desfechos que o 1 para 1 para 2 não tem. Por outro lado, quando a gente fala de mortalidade, não. Para mim, eu comparo assim, cara, dá para ir para Paris de avião, né? Dá para ir na classe econômica, sentadinho lá, comendo com talher de plástico, não dá? Mas dá, chega seguro, chega, eu quero chegar vivo. Ou dá para ir na first class lá, dormindo, né, com um pacotinho da Bulgari, né, um chapeuzinho, um negocinho lá, um carinho, virou estrelinha o céu, pô, que maravilha. Mas chega também. Mas, obviamente, se você vai lá na primeira classe, você chega dormido, descansado, cheio de mimos da Bulgari na sua sacolinha, você escolheu o cardápio, você tomou vinho, você chegou muito mais, né, tranquilo do que quem foi lá na classe econômica. Os dois chegaram. Mas o que eu quero dizer? Aqui, talvez, com Point of Care, tenha mais assertividade.
eu tenha mais segurança para dar o que eu gostaria de dar e ver se o fenótipo é hipertrombótico ou hipocoagulado. Eu tenho mais clareza de com quem eu estou lidando, né? Eu sei com mais tranquilidade quem é o meu doente. Então, eu posso optar, inclusive, em não dar ácido tranexâmico nas 3 primeiras horas se eu chego lá e ele não tem hiperfibrinólise. Eu posso optar. Porque, embora o CRASH 2 tenha dado, ele não usou trombolassometria. Então, se eu chego e eu vejo que não tem, eu posso me dar o luxo de não dar. Bem como eu posso ver 24 horas doente com hiperfibrinólise e optar em dar. Por quê? Porque esse doente não estava no trabalho no desenho de estudo do CRASH 2. Então, óbvio que quando eu viajo, né, guiado, com conforto, com GPS, ele vai me trazer alguns benefícios, né, alguns benefícios que 1 para 1 para 2 não me dá. Por outro lado, se eu estou num lugar que eu não tenho nada e eu quero salvar a vida do doente, que é um doente de trauma grave, pré-orbital, eu vou fazer 1 para 1 para 2 bem feitinho, feijão com arroz bem feitinho, pedir para o cirurgião operar direito, rápido, e o doente vai viver. Então, o que é importante? Seja lá qual a técnica que você tenha no seu hospital, você saber bem e dominar o environment, né? Que é o restante. Cálcio, pH, temperatura, você esquentar esse doente direito, não procrastinar na indicação cirúrgica, anestesiar esse doente direito, fazer uma boa reposição volêmica, indicar cell-save quando está indicado, né? O autotransfusor, para você usar outras estratégias de redução de transfusão. Então, tem uma série de outras coisas que não é só transfundir. Porque se trauma fosse só transfundir, eu sempre falo isso. Cara, pega meu amigo hemato, coloca no meu lugar, que ele vai fazer melhor que eu. Mas manejo de sangramento não é só transfusão. Né? Ele não vai fazer hipotensão permissiva, ele não vai saber os tempos cirúrgicos, na hora que o cirurgião está cutucando a aorta lá, que eu sei que é um momento de estresse adrenérgico, que se eu deixar a pressão subir, vai sangrar mais. Então, eu faço hipotensão permissiva naquele momento, eu protejo o juízo do doente, eu tenho estratégia de PPC, de pressão de perfusão cerebral, eu sei fazer reposição volêmica guiada para não encharcar aquele doente, nem deixar cheio demais, nem vazio demais. Eu uso outras ferramentas de monitorização hemodinâmica e respiratória e ultrassom para diferenciar os tipos de choque e não estar comendo bola, é um choque lá obstrutivo, um tamponamento, eu tô lá, meu Deus, sangue, né? Que às vezes a pessoa entra na visão de túnel e não consegue sair. Então, isso é manejo de sangramento. É você sempre tá se trucando ali no ABCD do doente grave, ABCD do doente grave. E associando essas outras ferramentas para você realmente não achar que só transfundir vai salvar a vida do doente. Eu sempre falo isso. Cara, quando você é interno, você pensar isso, interno do 1º e 2º ano, você pensar isso é aceitável. Porque a gente é verde. Quando você chegar lá pro 4º, 5º, 6º ano, você já não pode mais pensar isso. Ainda mais o médico formado. O conceito de manejo de sangramento, ele é multimodal. Ele tem uma série de aspectos, uma série de abordagens, a gente precisa saber dominá-las, porque senão o doente morre. Isso vale para qualquer doente de quaisquer especialidades, seja trauma, cardíaca, patopata. Ah, Rosine, mas eu não sei a peculiaridade de cada um. Tá tudo bem. Mas se você começar sabendo do básico, né, que é cálcio, pegar a temperatura, indica o ácido tranexâmico que é barato em quem está indicado, faz um algoritmo transfusional direitinho, pede a história do doente, vê se o doente toma algum fármaco que sabidamente dê para reverter e você não fica lá queimando ATP, pensando em outras coisas. Então, algum remédio que está na janela terapêutica que eu já posso reverter. E aí pensa, né? Dá para dosar aqui, dá para fazer laboratório, dá para fazer rotem, dá para fazer exames standards de coagulação para dosar e fazer um algoritmo transfusional se eu não tiver rotem. O que eu posso fazer? Dá para operar rápido e não procrastinar? Ah, não, vou passar cateter, vou entubar, vou passar bem. Não, morreu, gente. Sangramento, a única coisa que a gente não adia é entubar, porque não dá para viver sem o tal do oxigênio. Todo o resto, liga não na periférica, corre e põe do tipo operar. É muito importante a gente ter essa noção que a hipoperfusão do sangramento é que mantém a cascata da coagulação ativa e ferozmente, né, destruindo tudo. Então, você tem que mitigar o tempo. Aí, sangrou, resolveu. E aí, isso tem que ser medular dentro da gente. Eu sempre brinco com meus colegas anestesistas. Eu sou anestesista, mas nessa hora quem brilha são nossos colegas cirurgiões. Não adianta, gente. É o cirurgião que é o shine bright, like a diamond, já falou, filósofa Rihanna. Então, muito importante você levar o doente rápido para o centro cirúrgico. Ah, mas é uma hemorragia digestiva. Põe na endoscopia. Ah, não sei, põe no centro obstétrico. Mas resolve o sangramento. Enquanto isso, nós vamos dar, seja o intensivista, seja o emergencista, seja o anestesista, vai dando o suporte que o doente precisa. Porque ele é contínuo.
né? Uma das poucas situações que a legislação brasileira permite que o doente ande com bolsa de sangue é quando é choque hemorrágico. Porque a gente não pode, né, transportar o doente com bolsa de sangue. Mas se é choque hemorrágico, pode. Então não tem porquê, né? A gente, não, deixa o doente aqui, eu vou estabilizar para depois levar. Nossa, eu quero morrer quando eu fiz estabilizar o quê, menina? Quem manda estabilizar? Bora lá, vamos resolver. Né? Fico brincando, I have a fracture, I have to fix it. É isso, vamos lá resolver o sangramento do doente, porque isso é elo fundamental do manejo de sangramento. Tem que parar de sangrar. E aí quem brilha é o cirurgião. Sem dúvida. Eu acho que, assim, você falou coisas, conceitos extremamente importantes, né? E acho que isso é um ponto que realmente você tem que trabalhar com o que você tem, né? Se você está dentro de um cenário de guerra, você vai trabalhar com o que você tem, né? Sim. Se você está dentro de uma instituição, você vai trabalhar para que você tenha a estrutura também para tratar teu paciente, né? Agora, pensando do ponto de vista americano, né? Uma questão que vem, né? A gente falando, né, de fenótipos de coagulopatia, de hiperfibrinólise, hipocoagulabilidade, você como que, colocando para a gente discutir um pouco, né, exaurir um pouquinho mais essa questão, né, como que você consegue identificar em que momento de coagulopatia aquele paciente está, se ele tem um fenótipo protrombótico precoce, se ele já passou da fase de hipocoagulabilidade, porque a gente perde essa ferramenta, né? Passa a ser um empirismo em que você dá o pontapé inicial. Depois dali, acabou, né? Você não tem como monitorar e identificar em que momento o paciente está. Se esse paciente tinha uma hiperfibrinólise ainda não tratada, se o consumo de fibrinogênio do cara era maior do que a gente repôs, né? Então, essa preocupação... E sem falar na questão dos efeitos adversos que eventualmente possam vir com um hemocomponente, né? Você tocou num ponto, Tomás, que assim, coagulação, ele é um tema, vamos dizer assim, árido para nós médicos, né? A maioria dos médicos não gostam de coagulação, talvez porque tenha sido nos apresentado de uma forma muito pouco palatável na nossa geração. Cascata de coagulação. A tal da cascata. Mas tem mudado, glória a Deus, tem mudado. Cada vez mais a gente tem visto pessoas estudando, engajando e contaminando outras pessoas, graças a Deus. E aí ela não passa nem pelo refinamento de monitorizar. E aí você tocou no assunto, como a gente tem esse insight, né? Talvez o dedímero, dosar o dedímero. Eu tenho visto algumas pessoas dosar o dedímero. Só para a gente lembrar, o dedímero, ou dímero D, ele é produto da degradação do fibrinogênio da fibrina. Então, quando ele a hiperfibrinólise, ele destrói o coágulo, ele gera vários produtos de degradação do fibrinogênio. Entre eles, um dos poucos dosados aqui no Brasil é o dímero D, o dedímero, muito lembrado aí na época da Covid. Então, muita gente pergunta assim, Roseni, mas vale a pena dosar o dedímero no trauma? Ele vai vir alto, né? Ele vai vir alto, por quê? Porque você tem inflamação, só por você ter inflamação, você vai ter um aumento do dedímero. Lembrando que no momento da hiperfibrinólise, esse dedímero pode aumentar mais ainda. Então, talvez, eu digo talvez, ele seja um marcador de severidade de doença. Mas não que a gente consiga, com certeza, mostrar ali o turn point, né, de virada. Provavelmente ele vai decair junto com a inflamação. À medida que o doente desinflama, o dedímero vai cair, mas eu não consigo dizer com certeza se o doente simplesmente está normocoagulável ou hipercoagulável, porque ele não tem essa correlação direta. É legal colher para quem tem? É legal. Mas eu me preocupo até mais antes, sabe, Tomás, com o fibrinogênio. Porque o fibrinogênio ele vai cair, né? A matéria-prima da hiperfibrinólise, né, combustão incomburente, é o fibrinogênio. Se esse fibrinogênio está caindo muito rápido, ele é um indicador de que a hiperfibrinólise está sendo muito feroz. Então, provavelmente eu vou ter que dar o antifibrinolítico na figura do ácido nexâmico, que é o mais conhecido aqui no Brasil, mas pode ser o ácido aminocaproico também, ou a ECA. E na sequência, dá o fibrinogênio para o doente, seja na figura do concentrado de fibrinogênio ou do crio precipitado. Então, hoje em dia, se o médico, né, o cara que está cuidando, ele já consegue ter esse raciocínio apurado com relação, nossa, o fibrinogênio caiu, é um trauma grave, estou na janela às 3 horas, dou logo o ácido nexâmico, na sequência eu dou o fibrinogênio, eu já estou bem feliz. E ele joga a meta para cima de 200, eu acho que ele já começou a dar um passo no sentido de algoritmo transfusional. Se ele seguir a cascata do algoritmo inteiro e a partir daí ele dosar até o dedímero para
fazer follow-up, acompanhamento de virada, turning point, eu acho que aí ele já é espetacular. Mas eu não vejo hoje como isso um elo fundamental, ainda mais na realidade brasileira. O médico não chega a fazer no atendimento no atendimento do doente grave ali, ele não chega a fazer esse refinamento do pensamento. Até porque ele serve para acompanhar, tipo, pô, tá alto, inflamado, mas fica aí. E aí tem uma outra coisa, em algum momento, se esse doente infecta, ele vai continuar alto, né? Porque aí vai vir outros confundidores, a sepse, infecção, invasões. Às vezes o doente opera e tem lesão de alça, né? Aí mantém a inflamação lá perpetuada, uma perna que ficou isquêmica, não necessariamente está infectada, mas continua isquêmica. E ele fica perpetuando ali a inflamação a despeito de ter operado e resolvido o sangramento. Então aquele dedímero é alto por causa daquela perna e não porque está sangrando ainda. Então ele tem muito confundidor. Então ele é difícil para tomar decisão. Então eu ainda gosto do dedímero lá no esquema TEP, né? Tá muito baixo, lá, exclui, ou tá muito alto, eu vou pensar sobre, mas não me diz nada. Perfeito. Acho que funciona muito como um marcador de severidade de doença, como um marcador de microcirculação. Sim. Né? É um produto final aí da coagulação do sistema fibrinolítico que serve para monitorar gravidade de doença. Acho que essa é uma preocupação do dedímero, que você falou super bem, né? Às vezes a gente tem aquela ideia de que vou dosar dedímero para pesquisar trombose e tal. Não é isso, né? Não, ele é um marcador de severidade de doença. Sim. Né? O estado de hipercoagulabilidade, o fenótipo de coagulopatia é diferente, né? Acho que isso que você falou é perfeito. Me diz assim, a gente falou um pouco desse manejo americano, do manejo europeu. Dentro do teu mundo ideal, eu queria que você me falasse da tua prática, como que, né, chega um paciente agora, jovem, com trauma severo, com um score aí acima de 16, com uma suspeita de um sangramento de cavidade peritoneal, enfim, ruptura esplênica, seja o que for. Como é que é o teu passo a passo, de uma forma simplificada, do manejo de sangramento desse paciente? Eu vou falar aqui que não é a realidade do país, porque eu estou numa situação muito confortável, né? Os dois hospitais que eu trabalho, tanto o público quanto o privado, e o público hoje não é o HC, mas é um hospital público de gestão Einstein, os dois têm trombocimetria. Então, não reflete a realidade do país, mas reflete a minha realidade, que mesmo dentro de hospital público, eu estava em casa semana passada, hoje faz uma semana, estudando, sei lá, umas 10h30 da noite, um dos meus médicos da emergência mandou um caso para mim. Doutora, olha isso aqui. Era uma hiperfibrinólise clássica, linda, assim. 96% de hiperfibrinólise. Por trauma? Não, hemorragia digestiva. Que normalmente a gente não dá ácido nexâmico, né? E ele falou, olha aqui, doutora, chegou chocada, era uma hepatopata. E eu falei, nossa, já fez o ácido nexâmico? Ele, acabei de fazer. Que provavelmente, né, porque era uma hemorragia varicosa, provavelmente ele não ia fazer, porque os estudos falam que hemorragia digestiva alta, de origem varicosa e ulcerosa, em tese, não tem benefício. E aí ele tinha acabado de fazer o ácido nexâmico e conduziu com sangue, foi cuidar do choque do doente, enfim. E no Einstein também. No Einstein, a maioria das hemorragias que a gente conduz, que são hemorragias, né, quando a gente tem na UTI com uma certa frequência, por ser uma UTI grande, de alta complexidade, com pacientes de múltiplas especialidades, a gente tem a estrutura e o benefício de ter o point of care muito rápido e muito perto da gente. Então, assim, faz tempo que eu não faço 1 para 1 para 2. Faz tempo. Eu posso dizer que anos, assim, mas eu tô numa situação muito confortável, né? Que eu tenho os dois com muita rapidez. E que hoje eu penso assim, cara, dá tempo, né? Que demore para sair o exame em 20 minutos, porque você não tem faceamento digital ali. Enquanto alguém colheu e levou para o laboratório e está abrindo a tela, e hoje a gente está validado no A5, né? Com 5 minutos você já tomar a conduta, você tem tanta coisa para fazer, né? Hemácia, ácido nexâmico está indicado, entubar o doente, cálcio pH temperatura, ligar a droga. Tem tanta coisa para você fazer. Nesse meio tempo já colher, já está correndo o resultado. Então, eu acho que às vezes a gente tem um treinamento equivocado com relação ao atendimento do doente, que todo mundo quer dar tudo de vez. Calma, quem conduz, quem melhora DO2, não fui eu que falei, foi Deus, né? Tá lá na fórmula. Conteúdo arterial de oxigênio vezes o débito. Débito é volume vezes frequência. Frequência Deus me dá, né? Que susto, a frequência subiu. Volume sistólico é diretamente ligado às variáveis
inotrópica, contratilidade, propriedades de contratilidade do coração, pré-carga, pós-carga e inotropismo. Se eu tenho um inotropismo, um coração bom, no máximo eu vou dar uma dobuta, eu controlo a pré-carga, volume e pós-carga, que é a resistência que vai estar alta, eu tenho 3 variáveis que eu não preciso dar fator de coagulação. Você concorda? No máximo é volume sistólico, é fluidos e sangue. No outro lado, eu tenho conteúdo arterial de oxigênio. É 1,31 vezes a tal da hemoglobina de novo, vezes a saturação. Mais PaO2 vezes 0,031. 0,031 é o coeficiente de solubilidade do oxigênio no plasma, ou seja, muito baixo. Não adianta eu aumentar FO2, não vai melhorar. Então, só me resta outra coisa, hemoglobina. Então, se eu quero melhorar DO2, eu vou ter que trabalhar com volume sistólico, contratilidade, que é fluidos, no máximo inotrópicos, se o coração for ruim, ou hemácia. Aliado a isso, eu vou fazer o quê para tratar choque? Fazer parar de sangrar, hello, cirurgião. E droga vasoativa como ponte. Então, eu tenho tempo para pensar se eu vou dar fator de coagulação ou não. Então, eu fico brincando, nossa, às vezes vai todo mundo picado lá pelo encosto da fada sininho, né? Aquela ansiosa. Eu sei que trabalha com trauma, eu também sou. Né? Eu sei que eu sou ansiosa. Eu falo, gente, trabalhar com emergência, a gente é ansioso. Mas dá tempo a gente pensar. Se você estruturar o pensamento, quem melhora a DO2 é a hemácia, e tratar o choque direitinho, o resto você vai fazer guiado por point of care ou por exames de algoritmo transfusional, se você não tiver point of care, vai depender de cada situação. Então, dá tempo pensar. Não precisa sair injetando tudo de vez na veia do doente, porque senão você incorre nisso aí. Passa o doente para o braço da hipertrombose, né, do evento da hipercoagulabilidade, e esse doente paga depois. E aí a gente tem que lembrar, a principal causa de morte reversível no trauma é sangramento. E a terceira, evento tromboembólico. Então, é aquele doente que operou lindo, anestesiou lindo, cuidou lindo na UTI, e o doente foi pro quarto. Passa uns dias, cadê dona Naninha? Menina, dona Naninha morreu, passou um vento e levou. Não passou um vento e levou. A gente que não teve olhar para saber, não é evento, ninguém morre de um vento. A gente morreu de evento trombótico, mas na maioria das vezes o evento trombótico vem mais a gente do que a gente ele. Quando a gente enxerga o evento trombótico, geralmente ele é clínico e grave. Senão ele passa lá como os trombinhos subclínicos e a gente nem vê. Não, sem dúvida nenhuma. Acho que esse manejo Hoje, como você mesmo falou, né? A gente vive a era da medicina de precisão. Então, assim, menos é mais, né? Sim. Então, você não saber o que a gente não pode fazer é heterogeneia com o paciente, né? Acrescentar mais risco para o paciente, que já é grave por si só, né? Sim. Então, toda vez que a gente tem uma possibilidade de individualizar a terapia, individualizar o diagnóstico, individualizar a terapia, a gente acaba, pelo menos, minimizando o risco desse paciente, Sim, né? com Acho que isso certeza. aí sem dúvida, muito, muito, muito importante, assim. A gente falando para os médicos mais novos aqui que estão nos assistindo, né? Então, assim, você dentro de uma terapia guiada, quais são os passos a passos que você sugere o médico que está na emergência seguir, né? Fez a abordagem inicial, coletou a tromboelastometria, o que você imagina que são? Porque você falou, e que eu concordo plenamente, né? A tua ordem aí vai ser definitiva para o outcome do paciente, né? Então aí a ordem altera os produtos definitivamente, né? Sim. Você dá o AstraZeneca antes do fibrinogênio, enfim. Então só uma receitinha de bolo, se você conseguisse passar Receitinha de bolo. Primeira coisa, tem indicação cirúrgica, leva o doente para o local que ele vai resolver. Então, a locação correta. A partir disso, a gente já vai trabalhando no quê? Nas 3 variáveis fisiológicas, né? Como é que a gente brincava lá? Esquentar e coagular. Tá na Bíblia, primeiro mandamento, né? Brincadeira, mas, na verdade, tem que esquentar o doente, a gente tem que ter normotérmica. Então, promover aquecimento, cálcio normal, pH normal. Por quê? Eu falo disso de forma lúdica, mas é para as pessoas não esquecerem, porque todo o nosso sistema de cascata de coagulação, ele é enzimático. Se tem pH bom, temperatura normais, não vai coagular. Isso independe da especialidade. Então, parece brincadeira, né? Mas o doente, ele esfria extremamente rápido, porque com choque, nosso centro hipotalâmico desregula muito rápido. Então, você demora 3 horas para esquentar o doente resfria em 10 minutos. Você põe temperatura agora, 36. Volta daqui a 10 minutos, quando ele choca, ele já vai para 34. E você, nossa, pus o termômetro errado, esse termômetro está com defeito. Não, ele chocou e perdeu temperatura muito rápido. Então, a gente tem que ser realmente muito perspicaz nesse controle de temperatura, que a hipotermia realmente é um vilão. Então, cálcio, pH, temperatura, alocação correta de cara
perguntar se tiver trauma, né? Falando em trauma, nas 3 primeiras horas, o ácido nexâmico, 1 grama de ataque, 1 grama dentro das 3 primeiras horas, que pode ser numa infusão de 8 horas ou não. Eu, particularmente, eu não ligo infusão de 8 horas, menos bombas, menos é mais. É fundamental rever a história do doente. As pessoas não revêem a história do doente. Até entendo que em trauma, às vezes, a gente perde um pouco, porque o doente chega sozinho, é o desconhecido calça jeans, né? O desconhecido saia branca. Então, a gente perde um pouco da história, mas o ideal é que todo doente a gente revise a história. Toma algum remédio, algum anticoagulante, algum remédio que eu sabidamente preciso me preocupar com a reversão. Senão, a gente vai para o segundo ponto, que é começar a dosar fatores de coagulação. Então, eu já passei pelo cálcio, pH, temperatura, primeira alocação correta, cálcio, pH, temperatura, ou seja, já corri para esse doente para onde ele vai operar, enquanto isso eu posso dar hemácia para o doente se eu achar necessário. Passei pela história clínica do doente, já dei o ácido nexâmico e aí eu vou pensar em exame de coagulação. Se eu tenho a trombocimetria, provavelmente é o primeiro exame que eu vou olhar é o FibTen. Se meu FibTen está baixo, meu FibTen não está baixo. E aí seria uma outra conversa inteira ver os targets, né? O alvo de FibTen. Quanto que eu quero? Num trauma, de uma forma geral, um paciente cirurgia geral, primeira vez, a gente vai ver no mínimo um alvo de 10. Mas às vezes eu estou numa cardíaca reop, eu vou querer um alvo de 23, é diferente. Mas aqui eu tô falando geralzão, não sei de nada. No mínimo 10 de FibTen, 9 e 10. E eu vou jogar esse fibrinogênio pra cima. Nossa, Rosine, eu não tenho trombocimetria. A primeira coisa que eu vou dar é fibrinogênio sérico do doente. Vou jogar pra cima de 150, 200. Aqui eu não tô falando de obstetrícia, tô falando de outros pacientes, especialmente o trauma. Vou jogar pra 150, 200. Lembrando que eu posso ter o fibrinogênio subestimado pelo método de Claus, porque se você reanima um doente com coloide, eventualmente ele pode ser superestimado, então pode vir um fibrinogênio mais alto que o normal, por conta da leitura. E você também pode ter desfibrinogenemia, né? O doente está acidótico, a proteína ficou torta, e aí você continua lendo o fibrinogênio sérico normal, mas eles de fato não são funcionais. Então, o que a literatura sugere é que você dê um novo pool de fibrinogênio, nesse caso, se você não tem trombocimetria, antes de você partir para o segundo ponto da pirâmide. E aí, o segundo ponto da pirâmide vai variar muito com a especialidade que você lê, né? Se vai vir antes a plaqueta ou se vai vir antes o complexo trombínico. Na grande maioria das vezes vem a plaqueta, e a gente já fala por quê. Aí o alvo de plaqueta, se não está sangrando 50 mil, se estiver sangrando em torno de 100 mil, e sobretudo se tiver trauma de crânio. E aí depois disso é que você vai ver os fatores de coagulação RNI, uma relação acima de 1,5, ou a relação TTPA acima de 1,5. Tem literatura hoje que fala de 1,7. Aí você vai dar plasma para o doente, 15 ml por quilo, ou complexo trombínico, 15 unidades por quilo. Se você não tiver point of care, tipo Rotem, se você tiver Rotem, óbvio que você vai fazer tudo isso guiado por Rotem. Por que eu falei que às vezes tem especialidade que vem antes, né? Porque tem pacientes que, sabidamente, você já vem com o diagnóstico ali de que estava faltando fator. Então, eventualmente, por exemplo, o hepatopata, ele tem deficiência de plaqueta, mas às vezes ele vem compensado já de plaqueta. Em tese, 30 mil de plaqueta tá bom para hepatopata. E às vezes ele já tá com 100 mil, né? Porque ele não fez tanta disfunção plaquetária pela sepsis renal, e às vezes é parênquima, a depender da doença, é parênquima que ele não tem. Então, você às vezes precisa dar antes o complexo trombínico do que a plaqueta em algumas situações. Mas, de uma forma geral, você vai subir nessa direção, né? Plaqueta, depois o complexo trombínico ou plasma. Por último, né? Lembrando aí dos velhos tempos, para quem usou bastante, o fator 7 fica realmente reservado para uma situação muito peculiar de catástrofe hemorrágica, porque está muito associada com evento trombótico, sobretudo os eventos trombóticos arteriais. Então, a última vez que eu usei fator 7 foi em 2013, uma catástrofe hemorrágica obstétrica. E antes disso, tinha usado muito na época que lançou, na época do INCOR, nas coagulopatias congênitas. A gente fazia muita criancinha, né? Daquelas cirurgias que começavam num dia e terminava no outro, tipo Norwood, Jatene. Nossa, era realmente cirurgias altamente complexas que, assim, às vezes não conseguia fechar a criança porque sangrava horrores. Aí apareceu um produto novo, a gente fez realmente parar de sangrar. Pena que depois a gente viu que estava associado com complicações trombóticas, sobretudo arteriais, e aí seu uso caiu bastante, talvez porque naquela época... Talvez, né, as doses eram maiores, talvez porque o perfil do doente, quando foi logo lançado, baseado nos estudos, não era talvez o melhor perfil, né, que já eram pacientes super poliblaster transfundidos. Mas o fato é que hoje, mesmo quando está indicado, a dose é bem menor. É quase metade do que a gente usava, que era indicado em 2004. E que realmente eu usei. Eu não fui das que mais usei, mas eu também fui uma das pessoas que usei. Era uma terapêutica realmente que parecia salvadora de vidas,
realmente salvou muitas vidas, porque a gente viu muitas crianças saírem do sangramento, mas a literatura mostrou depois que não era uma droga para a gente usar assim na base da pirâmide, sim lá no ápice, realmente reservando para as indicações muito especiais, que hoje é que a gente usa com muita parcimônia. Mas como eu falei, a última vez que eu usei foi em 2013 e realmente foi uma catástrofe hemorrágica, a paciente viveu, glória a Deus, mas foi uma catástrofe hemorrágica. Então eu acho que, basicamente, se a pessoa tiver essa pirâmide de Claus, de coagulação, estruturada na trombalacimetria, ela vai ver que é o mesmo racional. Então, a diferença é que ela vai ter pontuado ali em números, né? De forma mais assertiva, exatamente o passo a passo do que ela tem que fazer. Mas a gente não pode substituir nunca o raciocínio clínico a despeito de nenhum exame, né? Nem coagulação, nem exame de coagulação, standard, nem pontific care. Se você não fizer o básico, né? Calço pegar a temperatura, o cirurgião não operar rápido, se fizer todo o resto, aí não há milagres cá, né? Não tem milagres para fazer. Isso tudo tem que correr junto com um bom atendimento do paciente do trauma. Você faz tudo isso, e o doente tem um trauma de crânio, você não protege o neurológico desse doente, esse doente morre igual, só que sequelado, e ele vira uma morte encefálica. Então, a gente não deve esquecer o todo. Eu sempre falo isso quando eu vou falar de aula de sangramento. Gente, A, B, C, D, E. Nós estamos no C. Embora eu seja louca do sangramento, nós estamos no C. Antes do C, vem o A e o B. Se você pulou o A e o B, já está errado. Né? Se você correu direto para coletar o exame, já está errado. Avalia o A, avalia o B. Aí, ok, começamos a conversar no C. Porque, às vezes, aquele choque todo está no B. E você já está no C. Então, aí você não enxerga o A nem o B. Você fica tratando o C, quando, na verdade, a causa morte não está ali. Então, é muito importante a gente ter esse racional analítico, né? Perfeito. Excelente. É isso aí. Muito obrigado, Roseni. Um prazer imenso ter aqui você com a gente, discutindo esse tema extremamente importante, você compartilhando a tua experiência, o teu conhecimento, trazendo essa tua realidade para a gente do dia a dia. Realmente é muito importante, né? Que isso possa chegar aos médicos mais novos, enfim. Aos mais novos e os mais e velhos. Os mais velhos. A todos. Nós somos democráticos. Não, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Então, muito obrigado. Espero que poder te encontrar de novo em algum outro podcast para a gente discutir algum outro assunto relacionado à coagulopatia. Fica aqui, em nome da Werfen, meu agradecimento e meu pessoal. Muito obrigado por você estar aqui hoje com a gente. Foi uma honra, foi um prazer. Quem me conhece, já me acompanha lá no meu Instagram, pode falar o nome? Pode. Que é o Blood Management Brasil. Já sabe que eu faço isso por amor à camisa. Eu adoro falar desse tema, adoro ensinar as pessoas. Como eu falei no início desse podcast, cada vez que eu vejo que sai uma pessoa contaminada pelo assunto, ela sai dando aula e fala, yes, é mais uma pessoa contaminando outras pessoas, e aí a gente tem a consciência coletiva. Então, assim, contaminando para o bem, né? Contaminando para o bem. Então, assim, parabéns mais uma vez ao UERF, foi um prazer estar com vocês. É muito legal quando a gente vê a indústria fazendo o papel dela de educação, né? Porque a gente precisa ter essa cabeça aberta, que a educação médica hoje vem de várias formas, não é só lendo um artigo, é um podcast, é um videocast, é uma aula que você assiste, é uma discussão online ou presencial. Então a gente precisa, mais uma vez, estar atento com o novo, estar antenado e trazer isso para a nossa realidade do dia a dia, porque quem se beneficia são os doentes. Então, parabéns UF, parabéns time, obrigada, foi um prazer estar aqui com vocês. Beijo para quem está em casa. Beijo pro meu pai, pra minha mãe, para você.